Olá, eu sou Bárbara Prince. Eu sou Isa Próspera. Eu sou a Misty. Ela é a Misty, tá bom. Ela já acaba anunciando que aqui no Sem Serifa hoje a gente vai aproveitar que a gente tá muito feliz que todo mundo só fala de Pokémon e vamos falar de Pokémon também, com uma tag que a gente criou. A gente viu que já tinha uma tag literária de Pokémon, só que eu vi isso depois que eu tive a ideia no banho e já tinha criado vários dos itens. Então, eu vou continuar usando ela mesmo assim. Quem quiser responder a tag, sinta-se à vontade e não esqueça de marcar a gente pra gente ver. Quem quiser se vestir a caráter também, sinta-se à vontade. Por favor. Estimulo profundamente. Quem quiser conversar sobre Pokémon sem nenhum motivo, também estamos aqui pra isso. Posso falar que eu fico muito feliz que Pokémon agora tá na moda. Que 15 anos atrás, quando eu era fã de Pokémon, não era legal ser fã de Pokémon. Mas agora, nossa. Nossa, eu sinto que a gente tá jogando na cara da sociedade, assim. Tipo, viu como era importante essa porra? Gente, Pokémon é a melhor coisa que já foi inventada. E Pokémon GO é a melhor coisa que tá acontecendo na internet desde o Twitch Plays Pokémon. Lembra disso? Que era tipo a internet inteira jogando o mesmo jogo. Você podia ir lá e ficar apertando o botão pra ver o que acontecia. Ah, lembro. E aí ele seguia todos os comandos. E gerou vários memes. E foi maravilhoso. Um dos memes inspirou um dos itens dessa tag. Bulbasauro, um livro inicial. Eu peguei o livro que eu tô lendo agora, que é Realidades Adaptadas, que apesar de não ter sido o primeiro livro do Philip K. Dick que eu li, deveria ser. É geralmente um livro muito bom para começar a ler esse autor, e o primeiro conto desse livro, especificamente, te introduz o que é a obra desse autor, e já te explica, já te dá todo o clima do que você espera do trabalho dele. Eu escolhi O Arqueiro, do Bernard Cornwell, porque foi o primeiro livro do Bernard Cornwell que eu li há uns 10 e tantos anos atrás. É de uma trilogia dele que as pessoas não comentam muito. Eu não acho que é a melhor trilogia dele, mas eu gostei muito da trilogia, que é a trilogia do Graal. Ela se passa durante a Guerra dos 100 Anos e envolve a busca pelo Graal. E foi um livro inicial porque me fez ler todos os outros livros do Bernard Cornwell. A última vez que eu contei, eu tinha 24 livros do Bernard Cornwell em casa. Então, foi um livro importante. O meu foi a Biblioteca Mágica de Bibi Booking, que é do Joyce que é o autor do Mundo de Sofia, que é o livro que as pessoas geralmente começam a ler Joyce. E embora eu goste bastante do Mundo de Sofia, eu não começaria por ele. E a Biblioteca Mágica de Bibi Booking é um bom livro inicial também para você iniciar leitores jovens na leitura. Eu comecei nesse livro e li tudo do Joyce, que pelo menos o que tinha sido lançado em português à época, e formou uma leitura voraz. Jigglypuff, um livro que te fez dormir. É meio relativo isso, porque eu durmo com qualquer coisa, qualquer filme, qualquer livro. Então eu tive que pegar um livro que me fez dormir porque tava chato mesmo, que foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Guardei essa edição maravilhosa. Geralmente quando eu não tô gostando do livro e não vou ler, eu dou ela embora. Mas essa edição era muito bonita mesmo. Minha mãe comprou pra mim num sebo. Eu fiquei muito empolgada, mas depois de umas 20 páginas, que eu levei uns 3 dias pra ler, e eu tive em um momento vontade de jogar ele pela janela do ônibus. Tem um CD aí dentro? Eu decidi que isso não era pra mim. Tem um CD aqui dentro. É um texto integral narrado por Pedro Paulo Rangel. Olha, você podia ouvir e dormir mesmo. Tava muito chato. Não consegui, me fez dormir. Eu acho que nenhum livro me fez dormir tanto quanto Iracema. Eu tentei ler antes do vestibular. Até hoje eu não entendo como as pessoas terminam esse livro, porque pra mim ele é a prova. A prova de leitura, eu não sei como as pessoas leem esse livro. Eu lembro de ter desistido no capítulo 13 especificamente. Estava antes da aula de inglês. Esperando a aula, fechei o livro e falei, não sou obrigada. Eu era obrigada, teoricamente. Mas eu resolvi que eu não ia ler mesmo assim. E não li, e nada vai me fazer lê-lo. Muito bem. O meu é o Enigma de Caspar Hauser, que era pra ser muito legal. Acho que fizeram até um filme. É baseado numa história mais ou menos verídica. É um menino que viveu isolado até, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, num quartinho horrível. E aí ele sai e descobre o mundo e os humanos. E tem teses sociológicas sobre isso. Mas o livro foi muito chato, assim. Foi o momento em que eu descobri que nem tudo que estava na biblioteca da minha casa era maravilhoso. Snorlax, um livro que foi difícil de tirar do seu caminho. Eu vou falar de novo de um livro que eu li esse ano e foi um suplício terminar de ler,
que foi Ordem, do Hugh Howey. Que eu fiquei muito revoltada, porque é o segundo de uma trilogia. O primeiro era bom demais, e o segundo, assim, ele tinha 600 páginas, mas ele podia facilmente ter 200. Mas eu falei, eu vou terminar esse livro, eu não vou desistir dele. Devo ter levado um mês, sofrendo toda vez que eu abri o livro, colocando umas metas de página diária. Foi um trabalho chatíssimo. Não fiquei nem feliz quando eu terminei, só fiquei aliviada. Eu vou falar um livro que eu amo, mas que foi difícil de terminar especificamente de alguns trechos. Os Miseráveis, do Victor Hugo, porque o Victor Hugo tem um costume de enfiar ensaios no meio dos livros dele, cortando as melhores partes da história com grandes digressões sobre outros assuntos. Os Miseráveis, no caso, tem um interlúdio de umas 100 páginas sobre a Batalha de Waterloo. Depois ele fala sobre os conventos na França e mais tarde no livro, logo antes do clímax, ele para falar sobre o sistema de esgoto de Paris. Então esses trechos são um pouco difíceis de superar, embora eu ame o livro. A Cidade e as Serras. O título é literal demais. Tem a cidade, aí tem as serras. E é isso. Chato. Magikarpa, um livro que evoluiu pra algo inusitado. Magikarpa. No Pokémon dublado eles falavam Magikarpa. Lide com isso. Esse livro, Tia Júlia e o Escrivinhador, ele tem um aspecto, uma brincadeira na narrativa, que é muito gostosa quando você percebe. Ele tem capítulos intercalados, todos os capítulos ímpares contam a história do protagonista, que é o Mário, que tem esse relacionamento com a tia dele, e ele vai contando a situação política da época, o trabalho dele, e a relação dele com um radialista que trabalhava com ele. Nos capítulos pares, cada um deles começa a te contar uma história nova que não tem fim. Ele te introduz uns personagens, coloca uma traminha ali e corta. Em cada capítulo par ele faz isso com uma história diferente. E ao longo da narrativa você vai percebendo o que o autor tá fazendo com isso. Então é muito gostoso, assim. Vai chegando no fim do livro, você vai montando umas coisas na sua cabeça e percebendo. Eu nunca ouvi isso. Se um viajante numa noite de inverno. Já leu? Não, mas quero. É tipo isso. Histórias inacabadas. Mas essas aqui, pelo menos, elas têm um motivo pra estar inacabadas e ele brinca com isso e é muito legal. Que legal. O meu é um livro que a Intrínseca lançou no passado e eu pedi sem saber muito sobre ele, que chama O Leitor do Trem, da 6h27. Que ele tem duas metades muito bem delineadas e é muito estranha essa transição, porque é a história de um cara que trabalha numa fábrica que destrói livros, né, pra, sei lá, reciclá-los. E daí ele salva algumas páginas de livros e no trem, no caminho pro trabalho, ele sempre lê as páginas que ele salva. E daí a primeira metade tem um ar meio sombrio, é meio deprimente, dá-se a entender que teve algum crime, alguma intriga lá na empresa e tal. Mas daí, em um certo momento, ele encontra um pendrive com os escritos de uma menina no trem. E daí ele se apaixona pela menina. E daí a segunda metade do livro é uma comédia romântica. Apenas! E tudo aquilo que estava na primeira metade some do nada. É muito estranho. Eu gostei do livro, mas é muito estranho. O meu é A Maravilhosa Terra de Oz, da série de Oz, é o segundo. Começa com um menino fazendo um boneco de abóbora, com cabeça de abóbora. E aí vai evoluindo e vira outra coisa. Que eu não vi chegando. Mas no meio do caminho várias coisas criam vida, inclusive esse boneco de abóbora. É bem legal. Omanite, um livro que você venera. Harry Potter. Pronto. Todos caíram da cadeira assistindo o vídeo, todos chocados. É, só isso? Só isso. Tá bom. O meu é o Jonathan Strange e Mr. Norrell, que eu li no começo desse ano, que é um livro que eu também já falei várias vezes sobre ele, porque eu me apaixonei por ele, acho a escrita maravilhosa, a trama incrível, todo o universo que a autora cria é muito bem pensado e muito profundo e te dá essa ideia de profundidade desde o começo. É apenas maravilhoso e mágico em todos os sentidos. O meu é a Canção de Aquiles, que também é mencionado 852 vezes em cada vídeo do Sem Serifa, né? É lindo, é sensível, demorou 10 anos para ser escrito e tem uma escrita cuidadosa e maravilhoso. Leiam todos. Equipe Rocket, um livro com planos mirabolantes. Eu vou dizer qualquer um da série Como Treinar o Seu Dragão, que é muito divertidinha. O protagonista do livro sempre cria uns planos para se livrar das coisas e são uns planos meio
desenho do Tom e Jerry, sabe? Umas coisas que você olha e fala, meu, só dá certo porque é um desenho animado. É tipo um desenho animado essa série. E é muito divertidinho de ver as coisas que ele bola pra sair das situações difíceis, geralmente com risco de vida e envolvendo dragões. Eu vou falar de qualquer livro da série Artemis Fowl, que também tem muitos planos mirabolantes. O primeiro livro começa com o plano do Artemis de sequestrar uma fada e pedir ouro em troca dela, né? E daí só melhora daí. O meu é um reflexo na escuridão, do Philip K. Dick. Sobre um cara do departamento antidrogas do governo que se disfarça, se infiltra na casa. É muito complicado de explicar. Vai, você consegue. Eu consigo, tá. É tão mirabolante que é impossível explicar. É um livro muito confuso. Tá todo mundo confuso naquele livro, porque as pessoas estão drogadas, o cara tá infiltrado e espiando uma casa e ele não pode revelar quem é ele dentro da casa, então ele usa uma roupa que disfarça a identidade dele quando ele tá dentro do governo. E ele tem que investigar todos os suspeitos, incluindo ele mesmo, e aí ele começa a ter um conflito de identidade, e aí quando ele tá no departamento ele pensa coisas, quando ele tá em casa ele pensa outras, e ele não sabe separar direito. É horrível, mas leiam. É horrível, mas é bom. É ótimo, não, é muito bom. Mil, um livro que se tornou lendário. Eu vou repetir a canção de Aquiles, que a Gia acabou de falar, só porque ele se tornou lendário entre os sem serifa. Quem vê nossos vídeos sabe que a gente repete muitas vezes. Todo mundo que escreve pro sem serifa leu esse livro, foi meio que obrigado a ler, depois ficou muito feliz. É a nossa cerimônia de iniciação. Ficou muito triste. Ficou muito triste. Você vai sofrer, mas vai gostar. Vai ficar feliz com isso. Bom, um livro lendário, como é uma categoria meio ampla, eu escolhi The Winds of Winter, do George R. R. Martin, que é um livro lendário porque ele nunca vai sair. Aceitem que dói menos. O meu... O Senhor dos Anéis, né? Alguém tinha que falar disso. É um livro de catequese básica pro leitor de fantasia. A gente usa o Tolkien como parâmetro para criticar as pessoas, né? Várias coisas. Mewtwo, um livro que é cópia de outro livro. Não batam em mim, porque eu gostei muito do livro, mas Percy Jackson é Harry Potter. Ninguém vai te bater. Percy Jackson tem todos os elementos de Harry Potter na mesma estrutura. Eu ia lendo e falando, olha a Hermione aqui, olha a Sonserina aqui. E, tipo, tava tudo igual. Ficou muito bom, gostei, pretendo ler os outros, mas é bem copiadinho, em vários aspectos. Eu vou falar um livro, eu queria poder não falar dele em algum vídeo, mas eu não consigo porque sempre tem uma categoria que se encaixa perfeitamente. No caso, ele é uma cópia do Senhor dos Anéis e ele se chama A Espada de Shannara. Ele não é nem que é uma cópia, ele é o Senhor dos Anéis, se o Senhor dos Anéis fosse ruim e chato. Entendeu? Então, é realmente, assim, eu nunca li nada tão absurdamente... Não posso nem falar inspirado, tipo, decalcado de outro livro. O meu é de um autor nacional, a lição de anatomia do temível Dr. Luizon. É um livro que não é uma cópia, mas que pega a ideia básica de A Liga Extraordinária, do Alan Moore. São heróis clássicos da literatura que se encontram pra resolver uma treta. Hipno, um livro que te hipnotizou. O Fundo do Céu é um livro escrito de um jeito muito louco. Ele tem um fluxo de consciência do narrador misturando coisas do passado e do presente e da cabeça dele com um livro que ele leu que se chamava O Fundo do Céu. É tudo muito maluco e é difícil você interromper a leitura, porque apesar de ser muito maluco, é muito interessante, muito bem escrito. E tem muitas citações interessantíssimas que te fazem pensar, que te emocionam. Enfim, foi o melhor livro que eu li no ano que eu li ele. E ele me hipnotizou, porque eu não conseguia largar ele nunca mais. Eu escolhi um livro também que eu não conseguia largar, que foi Os Portais de Anubis. Eu já falei algumas vezes dele aqui. Ninguém tá te impedindo. Que é um livro que inclui Viagem no Tempo, e Palhaços Assassinos e Lord Byron, nessa ordem. E é muito louco, também tem muitos planos mirabolantes, se bem que não são bem planos, são mais acontecimentos mirabolantes em que o protagonista é lançado.
Mas eu não conseguia parar de ler, porque é muito diferente de tudo que eu já li. É muito original. O meu é Americana, da Chimamanda. Eu tava em época de prova, um período estressante, cheio de coisa pra fazer. E o livro tem, tipo, 550 páginas, 600 páginas, sei lá, ele é bem grande. Mas, assim, a cada instante livre que eu tinha, eu pegava esse livro pra ler. E só largava quando eu era obrigada, quando o professor entrava na sala, quando eu tinha que descer do ônibus. É um bom livro. Mr. Mime, um livro muito esquisito. Coen Birds tem a história mais louca que eu já li num quadrinho. É uma fantasia do absurdo, assim. Por isso eu achei esquisito, mas é um esquisito ótimo. E as ilustrações são lindas, eu indico pra todo mundo. Um livro muito esquisito, que não poderia ser de outra forma, é Bem-vindo a Night Vale. Pra vocês que não conhecem, Night Vale é um podcast de comédia / ficção científica / nonsense / comédia romântica. E se passa numa cidadezinha fictícia em que coisas estranhíssimas acontecem. E daí saiu o livro ano passado, eu acho, e a Intrínseca publicou em português esse ano, que pega alguns aspectos do podcast, mas também conta uma história diferente com outros personagens. E apenas é esquisito. Pra quem nunca ouviu o podcast, com certeza vai achar muito esquisito. Pra quem ouve, vai achar um pouquinho esquisito. Mas de um jeito familiar e agradável. O meu é um livro que se chama As Correntes da Inquisição. Ele mistura experiências genéticas na África, não lembro se ele especifica onde, a Inquisição em cima de uma seita francesa católica que envolvia suicídios coletivos e drogas alucinógenas, e o nazismo. Eu não sei explicar esse livro mais. Faz aproximadamente 7 anos que eu o li, mas eu prometo que eu vou reler em breve e resenhar pra ver se eu entendo alguma coisa do que aconteceu. Mas eu me diverti muito lendo a época. Ivy, um livro que você gostaria de poder escolher o final. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, mas é que eu não sou muito criadora de histórias, então geralmente eu aceito o final das coisas. Mas Crepúsculo, pra mim, tinha que ter acabado quando a Bella se jogou do penhasco no segundo livro. Ela podia ter morrido, e aí pronto, ninguém mais briga por causa da menina sem graça. Melhor fim, na minha cabeça. Eu não aceito muito o final dos livros. Eu adoraria recriar o final de Harry Potter. Especificamente, eu tiraria o epílogo, substituiria por um capítulo extra, em que... Você tá fazendo caras e bocas aí. Substituiria por um capítulo extra, em que eles descobrem que o Sirius só estava de férias todo esse tempo. E Amiga, aceita. Ele nem era tão importante pra trama. Como não era tão importante pra trama? Não era. Com licença, estou deixando sem serifa. Eu escolhi a mesma coisa que a Isadora, mas eu só ia tirar o epílogo. Sem epílogo, termina Também na tá página anterior. Não substitui por nada, só tira aquilo. Só apaga aqueles nomes das crianças da minha memória. Os nomes das crianças, né? Não, eu deixava o epílogo e trocava só o nome das crianças. Não, eu acho muito chato o epílogo, é tipo... Deixa alguma coisa pra imaginação das pessoas, sabe? Vamos fazer um vídeo só falando disso e a gente discute? Tá bom. A gente relê o epílogo e daí E discute. xinga o Rowling. Tá bom. Não xinga Rowling. Eu xingo um pouquinho. É isso. Essa foi a tag Pokémon. Quem quiser pode fazer. Curtam o vídeo, sigam o canal, sigam a gente no Face, é facebook.com/semserifa. Na verdade, eu sou a de pausa dramática, caso alguém não tenha percebido ainda. Nossa, eu achei mesmo que você era mística. E a gente precisa de uma frase de efeito pra acabar os vídeos. A gente ainda não tem. Não. O gato vai derrubar a câmera. Tchau! Meu cresceu.